bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Dando sequência ao nosso estudo de 1 Pedro, essa semana nós vamos nos deter em 1 Pedro capítulo 2, verso 1 a 5. Você sabe que para uma criança se desenvolver de maneira saudável, ela precisa de diversos fatores. Um desses fatores de suma importância é a alimentação saudável. Agora, você sabia que para nós cristãos, para crescermos na fé, amadurecermos na fé de maneira saudável, nós também precisamos de alimento saudável? Que alimento é esse? Pedro vai mencionar no capítulo 2, logo no verso 1. Vem comigo, vamos para De Frente com o Texto, vamos ver que alimento é esse que amadurece a nossa fé e nos faz crescer à medida de Cristo. Vamos então ao nosso texto. Você já sabe que é de extrema importância localizá-lo em seu contexto maior. Esse contexto maior é 1 Pedro capítulo 1, verso 13 a capítulo 2, verso 10. E nós já vimos as divisões naturais desse texto. Hoje nós vamos nos deter então no capítulo 2, verso 1 a 5. Vamos ler o texto então. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai eterno, o Senhor é bom e nós experimentamos a tua bondade por meio do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso. Pai, nós rogamos que a tua palavra faça em nós o que te apraz e que o Senhor incline os nossos corações e mentes ao Senhor, e o Senhor Jesus Cristo será exaltado. Em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem. Esse texto, então, ele tem uma divisão aqui no finalzinho do verso 3, de forma que fica, então, o verso 1 e a 3 e o verso 4 e 5. A mensagem central desse texto é o seguinte: uma vez regenerados, abandone o pecado, deseje a palavra e aproxime-se cada vez mais de Cristo. Uma vez regenerado, abandone o pecado, deseje a palavra e aproxime-se cada vez mais de Cristo. Nós vamos ver, então, essa mensagem central a partir do verso 1 ao 3 e, na sequência, verso 4 e 5. Perceba que no verso 1 ele começa com a conjunção conclusiva. Portanto, nós precisamos lembrar que o capítulo 1, verso 22 a 25, Pedro está trabalhando a questão da aplicação, da purificação, da regeneração. Uma vez purificados, agora, então, viva de maneira a amar uns aos outros, porque a obra de Deus já foi feita em você. Ora, então, Pedro vai desenvolver aqui no capítulo 2, verso 1, o que ele está ordenando. Nós vimos lá o verbo no imperativo na sessão passada, então ele está ordenando e aqui ele continua. Então, essa questão. Então, por isso que ele usa a conjunção aqui, portanto. Então, uma vez purificados, devemos amar uns aos outros, porque fomos regenerados pela palavra de Deus pregada a nós. Então, por causa disso, abandonem toda maldade. É interessante aqui então o verbo. Esse verbo aqui ele está no particípio, mas como
tem o verbo na sequência lá, desejem, está no imperativo, então os tradutores eles optam por traduzir esse verbo aqui também assim, com cara de imperativo, né? Então, abandone, deixe de lado, né? Deixe de lado o quê? A maldade, o engano, a hipocrisia, inveja e maledicência. Perceba que essas palavras estão relacionadas com as relações interpessoais, né? Ora, se as nossas relações um com o outro têm que ser fundamentadas no amor, então precisa-se deixar de lado atitudes pecaminosas que prejudicam as nossas relações, né? Essas são então maldade, engano, né? A hipocrisia, a inveja, a maledicência, né? O apóstolo Paulo ele vai orientar os seus leitores da mesma forma em Efésios capítulo 4, verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado, perceba aqui a conexão com abandonem, né? A deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, abandone. Na sequência, Pedro ele diz como crianças recém-nascidas. Por que Pedro está mencionando aqui então essa metáfora, né? Lembre-se que no capítulo 1, verso 23, ele diz que nós fomos regenerados. E nós somos regenerados pela semente imperecível, pela palavra de Deus. Logo, Pedro então está tratando aqui daqueles que têm uma nova vida. Então, tendo uma nova vida, ele faz uso da metáfora da criança recém-nascida. Quem é pai, mãe, sabe como a criança é sedenta por leite, ela não é? Pois é. E ela mete a boca. Se ela fica um pouquinho sem o seu alimento, ela abre a boca e reclama. Ela tem um desejo enorme pelo leite, né? E Pedro então está trazendo aqui essa metáfora para nós. Olha, uma vez que vocês têm uma nova vida, agora que seja uma marca na vida de vocês o desejo. Essa palavra aqui está no imperativo, como eu já mencionei, né? Então é um apetite enorme, como uma criança recém-nascida. Pelo quê? Pelo leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Que leite espiritual Pedro está se referindo? Lembra que no capítulo 1, verso 22 a 25, que é o contexto imediato, imediatamente anterior a esse, ele está falando da palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é como uma semente, ela permanece para sempre. Ok? Então Pedro está falando aqui da palavra de Deus que nos regenera. A palavra de Deus que nos regenera, ela também nos alimenta. Então deseje esse alimento espiritual. Peça a Deus que lhe dê um apetite maior por sua palavra. Deseje esse leite espiritual. Com que propósito? Olha lá. Para quê? Por meio desse leite espiritual, nós temos o crescimento para a salvação. Perceba, Pedro está dizendo aqui que uma vez que nós já fomos salvos, agora nós teremos a maturidade para alcançarmos aquilo que nos está proposto. É o que Pedro menciona desde lá do capítulo 1, verso 3, a nossa herança. Nós já a temos, mas haverá um dia que nós vamos alcançá-la. Então, nesse período de peregrinação, que nós estejamos sendo amadurecidos na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa maturidade se dá por meio da palavra de Deus. Queridos, nós crescemos, nós amadurecemos na fé por meio da palavra de Deus. E aí, no verso 3, ele traz aqui um alerta, ele diz:
se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa tradução aqui, no início do verso 3, traz uma ideia de, talvez, de dúvida, né? Mas essa conjunção ela pode ser traduzida melhor como uma vez que. Eu acredito que essa seria uma melhor tradução. Uma vez que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Lembra lá no capítulo 1, verso 3, que Pedro fala dessa bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Então, uma vez regenerados, nós já temos a experiência que o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele é bondoso. Ora, uma vez que Ele é bondoso, então desejemos crescer, ser amadurecidos, e isso por meio da palavra de Deus. Algumas coisas aqui para a gente pensar. O que ainda precisa ser abandonado em nós? Aqui no verso 1, Pedro menciona situações relacionais que, infelizmente, ainda são muito presentes nos nossos relacionamentos. Então, eu preciso abandonar a maldade? Será que eu preciso abandonar a mentira? Pense comigo, pense em relação a isso. Você é dado à mentira? Você é dado à hipocrisia? Será que você é daquelas pessoas que, quando está diante de alguém, conversando com alguém, você fala bem daquela pessoa, aquela pessoa é a melhor pessoa dessa vida, mas quando aquela pessoa vira as costas, então ela passa a ser a pior dos piores? Será que é assim no seu relacionamento? Será que você tem inveja de algum irmão? Pensa aí, veja o que você precisa abandonar. Perceba que o processo ele é duplo. Por um lado, abandone. Por outro, amadureça. E aí, para amadurecer, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Você tem desejado estudar a palavra de Deus? Que lugar as Escrituras têm obtido de seu lar? Semana passada nós tivemos um vídeo aqui em nosso canal do pastor Davi Merkel falando sobre a importância do estudo bíblico no lar, para a família. Depois dê uma olhada lá se você ainda não viu. Que lugar as Escrituras têm obtido no seu lar? Os nossos filhos estudam física, química, matemática 5, 6, 8 horas por dia. Que lugar as Escrituras têm tido na sua casa? Então, uma vez regenerados, nós devemos abandonar o pecado e desejar a palavra que nos faz amadurecer para a salvação. Vamos ver a sequência? O verso 4 e 5. Nesse verso, Pedro orienta os seus leitores. Cristo é o fundamento da igreja, e meio pelo qual essa presta culto agradável a Deus. Perceba que no verso 4, ele começa aqui com um verbo, né? Chegando-se a ele, aproximando-se dele. Dele quem? Do Senhor. O Senhor que é bondoso, né? Que Senhor é esse que é bondoso? Ele, mais à frente vai dizer, ele é a pedra que vive. Ele está se referindo a Cristo, né? Agora, por que ele diz que Cristo é a pedra que vive? Os construtores no mundo antigo, em pedreiras, eles usavam enormes blocos de pedra para apoiar grandes edifícios, né? Alguns escritores do Antigo Testamento, então, comparam Deus a esse fundamento. Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versos 3 e 4, Moisés vai dizer o seguinte: porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a fidelidade, nele não há injustiça. É justo e reto. Então, Deus ele é comparado com este fundamento, com esta rocha, né? E aí Pedro ele aplicou essa figura
a pessoa de Jesus Cristo. Pedro usou essa imagem quando se dirigiu ao Sinédrio, e ele retratou Jesus como, lá em Atos capítulo 4, verso 11, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Paulo também ele usa essa mesma figura em Efésios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra de esquina. Essa pedra, então, que é o fundamento do edifício, ela é uma pedra viva. É Jesus Cristo, que é a fonte da vida, né? Ele é o alicerce do edifício e a fonte da vida. Essa pedra, ela foi rejeitada quando Jesus ele se manifestou como o Filho de Deus. Então, houve quem o rejeitasse, houve quem o negasse. Ainda hoje existem essas pessoas. Espero que você não seja uma dessas pessoas que tem rejeitado ao Senhor Jesus. Ele é a pedra viva. Foi rejeitado e continua sendo rejeitada pelos homens. Mas olha a conjunção adversativa aqui. Mas com Deus ela é eleita e preciosa. Essa expressão eleita e preciosa, ela é bem interessante. Pedro vai tomar essa expressão de Isaías, mas nós não vamos nos deter nessa expressão, porque mais na frente ele vai repetir essa expressão e aí nós vamos gastar mais tempo, ok? No verso 6 ele vai repetir essa expressão, então semana que vem a gente vai trabalhar melhor. Mas por ora basta nos deter na questão de que Cristo é a pedra viva que é eleita e preciosa aos olhos do Pai. Ele é o ungido, ele é o eleito, ele é aquele que estava por vir, né? Então, na sequência, Pedro vai dizer o seguinte: vocês também são pedras vivas. Isso é muito interessante. Assim como Cristo, ele é a pedra viva, nós somos pedras que vivem. Somos pedras que compõem o edifício edificado por Cristo, né? Que edifício é esse? Ele vai dizer mais à frente, olha só. Casa espiritual. Aqui, casa espiritual, Pedro aqui está se referindo. Ele está usando aqui as expressões do Antigo Testamento, né? O templo, o tabernáculo, a casa de Deus, a habitação de Deus. Então, o que Pedro está dizendo é que nós somos edificados, construídos, sendo a habitação de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. O templo era o local de manifestação da presença de Deus no Antigo Testamento. Esse templo, ele era uma sombra, ele apontava para aquele que estava por vir, que é Jesus Cristo. É por isso que João, no capítulo 1, verso 14, ele diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Perceba que João ele usa a palavra aqui, habitou, o verbo habitou entre nós. A palavra aqui é tabernaculou, né? Ou seja, Cristo, ele é Deus habitando entre nós. Ok? Ora, a igreja é o corpo de Cristo. Então, sendo o corpo de Cristo, nós somos a habitação de Deus. Deus habita entre nós. A igreja, então, é a habitação de Deus. Então, por isso que Pedro, então, aqui está dizendo: vocês são pedras vivas, vocês constituem a habitação espiritual, a habitação de Deus, para serem sacerdócio santo. Ele está, lembre-se que ele está se utilizando então aqui das expressões do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, o sacerdócio santo, ou seja, vocês são sacerdotes
vocês ministram a Deus, vocês são santos, vocês são santificados pelo Senhor. E, como tal, vocês oferecem sacrifícios espirituais, né? Então, o culto que vocês prestam é um culto espiritual que agrada a Deus. E como que agrada a Deus? Por meio de Jesus Cristo. Então, é por isso que nessa passagem Pedro está dizendo: Cristo é o fundamento da igreja, o meio pelo qual essa presta culto agradável a Deus. É por isso então que nós temos que nos aproximar cada vez mais de Cristo, porque Ele é o fundamento e Ele é o meio pelo qual nós prestamos culto agradável a Deus. Isso deve nos fazer pensar o seguinte: nós podemos prestar um culto a Deus, mas esse culto pode não ser recebido por Ele. Você já pensou nisso? Nossos sacrifícios ou nossos cultos, eles só podem ser recebidos por meio de Jesus Cristo. Isso significa que a performance de nossos cultos, a qualidade de som, de transmissão de vídeo, a quantidade de tempo em oração, os jejuns, nada disso é aceitável a Deus. Nem mesmo a nossa boa intenção nos faz ser aceitáveis a Deus, nos faz prestar um culto agradável a Deus. Somente por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício. Isso vai além. Somente uma igreja cristocêntrica presta culto agradável a Deus. E o que é uma igreja cristocêntrica? Não é aquela que fala muito de Jesus, mas é aquela cuja existência, cujas práticas são baseadas na suficiência da fé em Cristo e em seu sacrifício. Em outras palavras, se eu creio em Cristo e mais alguma coisa, não somos uma igreja cristocêntrica. Se eu creio em Cristo e mais nas obras para me fazer aceitável a Deus, eu não sou cristocêntrico, então eu não sou agradável a Deus. Se eu creio em Cristo, mas creio também que o meu caráter, que as minhas práticas de oração, de jejum e etc. vão me fazer agradáveis a Deus, eu não sou cristocêntrico. Então eu não sou agradável a Deus, eu não presto culto agradável a Deus. Somente uma igreja cristocêntrica presta culto realmente agradável a Deus. Mais uma coisa para a gente pensar: não é possível ser discípulo de Cristo e rejeitar a igreja. Não dá para exercer um cristianismo solitário. Mesmo em pandemia, nós somos corpo de Cristo. Nós somos conectados uns aos outros pelo sangue do sacrifício do nosso Senhor. Porque nós somos casa de Deus. Nós temos relacionamentos uns com os outros de maneira virtual, por telefone, de alguma forma, mas o cristianismo nunca, jamais ele é individualista. Ele sempre é coletivo. Nós somos um edifício. Perceba como essa imagem é coletiva. Nós somos pedras que interconectadas formamos a igreja do Senhor. Que essa palavra impacte os nossos corações de tal maneira que nós venhamos a viver o que Pedro está dizendo. Uma vez regenerados, abandone o pecado, deseje a palavra e aproxime-se cada vez mais de Cristo. Que Deus nos abençoe.